nosso próximo conteúdo ele vai nos trazer um ponto importantíssimo, né? E acho que uma mudança extremamente necessária que a gente teve nos últimos anos. Demoramos até um pouquinho para torná-la relevante. Quando a gente olha hoje, né, para qualquer empresa que existe no mercado, principalmente as listadas em bolsa, né, o que possui investimento ali de fundos, o ESG ele é mandatório hoje, né? Ele não é um pedacinho, ele não é mais um olhar isolado, ele passa a ser obrigatório. E quando a gente olha para o ESG, a gente vê um monte de empresa se adaptando na parte industrial, trazendo diversidades, trazendo inclusão numa ótica de campanha, né, de comunicação, que super relevante e super importante também. Mas temos um ponto que é pouco discutido ainda, né? Vamos pensar naquela campanha super bacana que a gente fez, que traz ali a diversidade, traz o assunto, se empodera, a gente consegue cobrir bem. Quando a pessoa ela vai conhecer melhor sobre a empresa ou conhecer melhor sobre a solução, ela vai para o site, vai para a plataforma. E essa plataforma ela é inclusiva? Ela está acessível para todos? Então, teremos um assunto espetacular aqui para discutir na nossa próxima palestra. Então, para falar sobre a revolução da experiência do usuário, como a aplicação do design inclusivo foi utilizada no redesenho do e-commerce da Boticário, eu quero convidar aqui para o palco Luiz Felipe Sobral. Ele que montou o primeiro site dele há 25 anos. Obrigado, Felipe. Bem-vindo aí. Felipe é publicitário, ele é pós-graduado em comunicação, está há 4 anos no Grupo Boticário, diretor de usabilidade, liderando todas as frentes de dados, de analytics, pesquisa e toda a parte das plataformas de inclusão. E tem acho que o principal papel, né, que eu sempre trago, ele é pai do Joaquim, que esse é o nosso principal cargo aí no mundo, né? Então, Felipe, muito obrigado, o palco é todo seu. Obrigado, muito bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Sobral, eu sou um homem de estatura média, cabelos castanhos, estou usando um óculos de armação arredondada, e ao meu lado está a Fran, que é a nossa tradutora, intérprete do Grupo Boticário, usando uma camiseta azul do grupo e uma calça verde. Eu estou usando uma camiseta preta, um blazer preto, uma calça roxa, e um tênis preto também. Dizem que preto é a cor de tecnologia, todo mundo usa. Talvez a turma ande sempre em luto, né? O meu sonho aqui era usar esse microfone da Madonna, então estou realizando meu primeiro sonho aqui hoje. Eu sou, então, responsável pelo time de UX no Grupo Boticário, que tem como propósito fazer beleza e, por meio dela, transformar a vida das pessoas e o mundo ao nosso redor. E para o Grupo Boticário, essa beleza precisa ser para todo mundo, né? Quando a gente fala de beleza para todo mundo, a gente entende que os nossos produtos digitais, né, os nossos mais de 15 sites e aplicativos dentro do Brasil e para fora do Brasil precisam servir para todo mundo. Eu vou repetir para todo mundo algumas vezes aqui, vocês me aguentem, por favor. E para ser para todo mundo, a gente precisa ter alteridade e empatia, né? Empatia todo mundo conhece, é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Mas nem sempre a gente tem lugar de fala, né? Eu mesmo, homem branco, cis, não tenho tanto lugar de fala aqui, né? E alteridade, por definição, é entender a experiência a partir do olhar do outro, a partir da lógica desse outro, tirando a gente, negócio, pesquisadores, etc., do centro da decisão. Eu vou falar coisas que vão parecer muito óbvias aqui, o óbvio também precisa ser dito, e o óbvio também precisa ser considerado, porque muitas vezes a gente esquece, né? Acho que uns dias atrás, uma pesquisadora aqui do Boticário trouxe uma definição, um exemplo muito claro sobre a alteridade, né? Ela falou, é como você calçar um sapato de salto, né? Eu não uso, poderia usar, né, salto alto, mas eu não uso. Então, com empatia, eu vou lá dizer que, no fim do dia, se a pessoa que usa salto alto o dia inteiro pode ter dores nos pés, dores na coluna, enfim, mas eu não vou saber, de fato, o que significa aquilo para ela se eu não perguntar. Então, o conceito de alteridade é eu ir atrás da pessoa e trazer essa pessoa para
para o centro da decisão. Muito bem. Próximo. Enfim, e o tema, então, alteridade, empatia e o design inclusivo está sendo muito falado, né? Assim como o Gerson comentou agora há pouco. E a gente tem agora também, por exemplo, uma pessoa cadeirante dentro do nosso conselho aqui do Fórum E-Commerce, que é maravilhoso isso, e a gente vai dando cada vez mais palco para isso. Eu vou mencionar aqui 2 exemplos do SXSW esse ano, né, o maior evento de tecnologia e cultura do mundo. Eu estive lá e consegui capturar 2 temas, e empatia, inclusive, era um dos temas centrais do evento, pelo menos dentro da minha perspectiva, né. O primeiro, que chama Galactic Access, né, que foi uma experiência de gravidade zero para pessoas que tinham inabilidades ou eram discapacitadas, né? Então, na foto aqui eu estou mostrando um grupo de 15 pessoas, 5 na frente e 10 pessoas atrás. Perdi de novo aqui. Muito bem. E essas pessoas participaram, então, e várias outras pessoas participaram de experimentos, né? Então, para pessoas surdas, no momento que a estação ou o espaço, né, entrava em gravidade zero, ele acendia simplesmente uma luz de uma cor específica, e quando voltava para a gravidade normal, ele acendia outra luz. Para a pessoa cega, ele tinha aviso sonoro, etc. Parece tão simples isso, né? Mas isso quer dizer que uma pessoa com qualquer habilidade ou inabilidade pode ir para o espaço. Então, o conceito aqui é, se a gente pode tornar o espaço acessível, nós podemos tornar qualquer espaço acessível. Muito bem. A outra palestra que eu assisti lá foi muito legal, do José Andrés. Na foto, o José Andrés, que é o fundador e CEO ali da Cozinha Central Mundial, que é uma ONG que é dedicada a oferecer refeições em lugares onde houve desastres naturais ou guerra, etc., né? E ele a fala potente dele é: pessoas que falam de fome não passaram fome, então elas no máximo são empáticas, né? Elas não têm, elas não vestem, né? Elas não calçam aquele salto alto ali que eu comentei. Então, o que isso tem a ver, né? Que design inclusivo, o que isso tem a ver com design inclusivo, com o meu e-commerce, com o meu marketplace? Tem tudo a ver, né? Porque design inclusivo é a conexão entre o design universal, acessibilidade e diversidade. Então, se a gente tiver um público mais diverso, se a gente for acessível e agrupar tudo isso dentro do design universal, a gente consegue criar melhores produtos e serviços. Sejam produtos digitais, que é o nosso caso aqui, ou da grande maioria, ou sejam produtos físicos, aí gerando valor para a pessoa usuária. Ou seja, sem alteridade, né? Sem você conseguir se colocar no lugar, estar com o outro e se colocar no lugar do outro, a gente não tem design inclusivo. E design inclusivo não é somente sobre acessibilidade, né? Nem todo mundo precisa de acessibilidade, mas todo mundo precisa ser respeitado. E vou trazer aqui alguns dados. Eu vou falar uma série de dados. Esses dados são dados públicos, super fáceis de coletar, e a gente consegue aí explorar um pouco melhor eles, né? Acho que todo mundo já ouviu aqui, né, que a gente tem um grande número de pessoas com deficiência, né, no Brasil. Então, 25% da população tem alguma deficiência e ao menos 10% tem deficiências severas. Então, eu falei que não era só sobre acessibilidade, mas também como é que o teu site, né, como é que o teu produto está preparado para as pessoas, né? Ele está adequado a leitores de tela, ele tem ajuste de contraste, etc., para cada um dos tipos de deficiência. 57% da população é formada por pessoas pretas ou pardas. Então, a gente precisa garantir que a nossa comunicação inclua essas pessoas para que elas se sintam, obviamente, representadas ali dentro da nossa comunicação. 15% da população tem 60 anos ou mais. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, já de início de presbiopia, popularmente conhecido como vista cansada. Então, o nosso site, o nosso e-commerce, enfim, tem um ajuste adequado de tamanho de fonte e tudo mais. Eu vou mostrar uma pesquisa lá na frente que reforça esse tema. E 1/3 da população vive nas regiões norte e nordeste.
E no Nordeste ainda, você tem mais de 30% das pessoas com 60 anos ou mais com analfabetismo funcional. Então, assim, é impossível você se comunicar do mesmo jeito que você se comunica com a gente aqui em São Paulo, com uma pessoa do Nordeste. Então, de que forma que a gente vai conseguindo se comunicar melhor e aí adequar melhor todo o nosso processo aqui, né? Evitar regionalismos, etc. Né? Se eu disser que eu estou quebrado, aqui em São Paulo, todo mundo vai saber que eu estou sem dinheiro, eu estou liso, né? Enfim, mas será que todo mundo vai entender? Muito bem. Então, já falei bastante de números aqui, enfim, a gente poderia passar o dia conversando sobre números, e agora acho que é importante a gente falar como isso funciona na prática, né? A prática começa com uma intenção e depois ela vai para uma ação, né? No grupo Boticário, ou GB, né? A gente adora a sigla aqui, é maravilhoso. A gente passou o início à construção do time. Então, o nosso time de User Experience, hoje com 180 pessoas, ele é formado por um time super diverso. Lembrando da fala lá do José Andrés, pessoas que falam de fome não passaram fome. Então, a gente tem aqui a construção do time que torna o processo mais inclusivo. Então, a gente tem pessoas com crenças, regiões, gênero, etc., qualquer tipo de habilidade diferente aqui, para garantir que, de fato, a gente consiga construir produtos mais inclusivos. Não só em UX, mas em todo o grupo, né? Isso aí faz parte, esse contexto faz parte do nosso modelo de SG, como o Gerson comentou. Depois é colocar o tema em evidência, né? Então, assim, tem grupos de afinidade que dão luz ao tema, né? Falando de gênero, gerações, raça, deficiência, enfim. E temos também um time focado em design inclusivo dentro da empresa, e isso faz a gente cada vez mais dar luz ao tema. E, no fim, o terceiro ponto aqui é garantir que todas as pessoas sejam representadas. Então, a gente tem que incluir essas pessoas usuárias nas nossas pesquisas, nos nossos grupos aqui. Eu vou pegar uma água, só um minuto. Um suspense. Muito bem. Então, o que a gente está fazendo, né? Então, uma coisa é a intenção, outra coisa é a prática, né? Eu vou trazer 2 cases aqui, que são de pesquisas, estudos que foram feitos pelo nosso time interno, tudo feito internamente, a gente tem um time grande, maravilhoso, enfim, e a gente vai cuidando de dar luz a esses temas dessa forma, de uma forma interna. A primeira etapa aqui é o cadastro inclusivo. Ele vai ser, como o Gerson comentou também, ele vai ser aplicado no redesenho do e-commerce, que deve sair até o final do ano. Aí a gente está redesenhando os nossos aplicativos de Boticário e Beleza na Web. O cadastro inclusivo foi feito para garantir que, então, diferentes pontos de vista sejam considerados, e então a gente desenvolveu esse estudo de um novo fluxo de um formulário. De novo, é super simples, né? Mas ele pode ser super potente para a tua marca, para a tua empresa, enfim, né? Este estudo nos trouxe o principal direcional, que é principalmente quando a gente deve perguntar, né? Se o dado vai ser utilizado, a gente pergunta. Se o dado não for utilizado, a gente não pergunta. Quantos formulários ou quantos processos vocês já preencheram na vida de vocês e ele simplesmente tinha dados lá que você achou que a empresa não ia usar para nada, e de fato muita empresa não usa para nada mesmo. Então a gente precisa garantir que a gente vai usar aquela informação, né? A gente com esse modelo também, com as respostas recebidas, a gente pode entender o jeito como a pessoa quer ser chamada, saber se uma pessoa é surda, por exemplo, e se eu for entrar em contato com ela por telefone, eu preciso ter um aparato mínimo, enfim. Então isso vai ajudando a gente a melhorar o nosso modelo de comunicação. Muito bem, como é que foi o processo? A gente falou com as pessoas, e foram todas as pessoas, né? A gente falou com pessoas cis, não cis, travestis, bissexuais, transexuais, etc. Falamos com PCD, etc. Enfim, e a gente foi lá e criou um modelo. A gente falou com todo mundo, com todos os públicos, né? Criamos esse modelo, testamos com as pessoas e criamos um direcional para a empresa, né? Então, fizemos todo o ciclo aqui de definição de usuário. Como é que ele vai ser utilizado, então? Então, ao invés de incluir um campo nome, a gente vai ter um campo como podemos se chamar. É mais fácil, é tranquilo, todo mundo entende, né? E aqui nessa tela eu tenho um frame aqui do nosso site,
com o label, né? Como podemos te chamar, um campo opcional, e um campo de preenchimento, digite seu apelido ou nome social. Além disso, uma caixa de explicação escrito, você pode informar o seu nome social, não retificado, ou compartilhar o seu apelido de preferência. Em 2022, quase 3 milhões de pessoas se declararam não cis, de acordo com o último censo ali do IBGE. Então, isso significa que tem uma potência ali da gente ser mais simpático com pessoas que simplesmente não gostam do próprio nome, e a gente abandonar aquilo de validar o nome da pessoa junto com o CPF, né? Na sequência, a gente vai começar a perguntar identidade de gênero, para que a gente, de novo, consiga se comunicar melhor. Então, a gente vai perguntar, vai incluir opções, né, sobre não binário e outros, né? Então, nessa tela eu tenho um smartphone aqui, mostrando o formulário e com as seguintes informações. Coletamos essas informações para melhorar a sua experiência de compra. Porque, de novo, a gente está avisando para que eu vou usar aquilo. Lembrando do contexto de perguntar quando eu vou usar. Com qual gênero você se identifica? Feminino, masculino, não binário. Na caixa de não binário existe uma explicação. Não binário significa que eu não me identifico nem com gênero feminino, nem com masculino. Prefiro não responder. E na sequência aqui, eu vou falar sobre pessoas com deficiência. E a gente vai conversar com elas também. Então, elas vão dizer se elas, por exemplo, precisam de algum auxílio para a gente entender como é que a gente vai se comunicar com elas. A gente vai direto ao ponto, né? Então, dentro dessa tela aqui também, eu apresento um smartphone, na sequência daquele mesmo formulário, perguntando se é uma pessoa com deficiência, sim ou não. Caso sim, a pessoa diz para a gente qual que é o nível de auxílio que ela precisa, né? Se ela precisa de comando de voz, comunicação em libras, um leitor de tela, tradutor de cores, etc. Muito bem. Mas por quê, né? Ou para quê, né? Eu falo bastante para quê, porque meu terapeuta, o Jaimildo, ele me ensinou ali a perguntar para quê, para tudo. Então, às vezes, eu sou chato com isso. Então, assim, se depois de tudo que eu disse, a gente ainda duvida para que serve, né? Então, saber se uma pessoa é PCD ajuda você a direcionar a sua comunicação, o seu produto, né? Assim como, minimamente, saudar a pessoa pelo nome que ela deseja ser chamada. É super trivial isso, super básico, mas não é todo mundo que faz. E a gente vai começar a fazer isso aqui, né? Por fim, queria trazer um último case aqui, que é sobre como conversar com pessoas 60+. Então, daquelas faixas que eu trouxe, daqueles dados do IBGE, né, sobre 15% da população e há um envelhecimento populacional ali, né, estar já com 60+, a gente foi atrás também pesquisar pessoas com 60+, e isso trouxe bastante aprendizado para a gente, para os nossos e-commerces e marketplace. Tá? E por que a gente fez, né? Primeiro, para identificar se essas plataformas, as nossas plataformas, são acessíveis ao público. Segundo, descobrir os locais de compra preferido e identificar motivações de escolha. Em terceiro, entender como é que é o consumo dos produtos de beleza e como essas pessoas se veem representadas nesse segmento. Mais um dado aqui, tá, o chato do dado. Entre 2018 e 2021, quase 30% da população com mais de 60 anos passou a navegar mais costumeiramente na internet. Então, a gente está com quase full aí dessas pessoas acima de 60 anos navegando na internet, comprando os produtos de vocês, e os nossos também, né? E, obviamente, o que acelerou isso foi a pandemia. Acelerou um monte de coisa a pandemia, todo mundo sabe, né? Então, ele acelerou a presença online da maioria das mulheres com 60+, que foram as pessoas com quem a gente falou, né? E a maioria delas também já usa a internet desde o início, por conta de contexto de vida, contexto de trabalho, etc. Mas a busca pela presença online é unânime para elas. Eu vou trazer 2 falas muito legais aqui, que trazem as reflexões para a gente, de novo, de coisas simples que podem estar ali conectadas com os nossos e-commerces e aplicativos. Confesso a você que no meu WhatsApp eu aumentei um pouquinho a letra para ficar melhor, para visualizar melhor. Tem alguns sites de compra com a descrição do produto, mas a letra é sempre bem pequenininha, não é? É meio complicado para as pessoas de boa idade, entendeu? Pois é. Então, assim, simplesmente as pessoas aumentam a fonte, né? Você precisa ter este recurso para garantir que as pessoas consigam ler direito sobre a descrição do produto, e quanto mais idade as pessoas têm,
mais elas tendem a querer se aprofundar no produto, na descrição, etc., por questões de segurança, enfim. Então é importante. Outra descrição aqui, né? Eu também adoro brinde e eu gosto muito de comprar promoção. Sempre tem promoção após o Dia dos Namorados. Aí, já que eu recebi a antecipação do 13º da aposentadoria, aproveito para comprar e guardar para o final do ano. Muito bem, elas são super planejadas, recebem antecipação do 13º, já compra a promoção, né? A gente tem a Beauty Week, né, que nós chamamos aqui no grupo, né? Então a gente vê também que a gente já também se antecipa para comprar para alguma data especial, enfim, né? De que forma que vocês estão se preparando para conversar com o público, né? O que a gente aprendeu com eles? As principais motivações estão conectadas com o preço, desconto, promoção e na compra de produtos que já conhecem. Então, se você vende um produto numa loja física e tem o dado do teu consumidor, você tem a oportunidade de oferecer uma recompra, principalmente com mais segurança para essa pessoa. E segurança é um ponto que gera incômodo nelas, eu já vou chegar lá. As condições, frete e forma de pagamento. Se não tiver frete e boa forma de pagamento adequado, elas preferem até retirar na loja, quando tem frete grátis, enfim, tal, porque também isso garante que ela também tenha conexão com o produto, veja o produto antes, etc., né? Então, como é que está o processo Omni para quem tem loja virtual e física aqui, né? Para refletir. Os incômodos, né, que foi o que eu comentei, né? Foi muito triste essa parte, eu fiquei chateado mesmo, né? As pessoas sentirem culpa por fazer uma compra errada, né? Então é muito importante que a gente garanta que a informação esteja adequada, detalhada no nível adequado dentro do site, né? Que o processo de devolução dos produtos esteja bem adequado também, que a gente consiga, de fato, ali ter um aparato mínimo para atender as pessoas. E, por fim, o processo, né? Como eu comentei, as pessoas leem no detalhe a descrição, usam o smartphone mesmo para ler no detalhe, mas elas entram com profundidade, elas gastam mais tempo ali para tomar uma decisão. Então, cuidem de seus conteúdos. Espero que todo mundo aqui já tenha se preparado para falar, obviamente, aí com todo este público incrível, né? Mas se não, eu quero contar aqui para vocês como é que a gente se preparou, então quero dar os meus últimos 5 centavos aqui para vocês, né? Minha primeira recomendação é que vocês preparem, né? Que vocês construam os seus times, deem luz ao tema na discussão dentro das suas empresas, né? Cuidem de suas amostras. Vou supor aqui que todo mundo faz pesquisa com usuários, enfim, e tal. Então, cuidem bem das suas amostras. Observem as soluções que estão oferecendo. Do primeiro contato à experiência de entrega. Elas atendem todo mundo? Se sim, está ótimo. E por fim, e não menos importante, mais empatia e mais alteridade, por favor. Muito obrigado e um ótimo evento para vocês.